Atenção! Com o objetivo de preservar a identidade da personagem deste episódio, utilizamos o nome fictício Diana. Essa alteração foi um pedido pessoal da fonte. Com exceção de seu nome, nenhum outro dado foi alterado. Acta diurna. Histórias que informam. Em 1992, quando Ana nasceu, seu país se chamava Zaire e era liderado pelo ditador Mobutu Joseph Désiré, há quase 3 décadas. Aos 5 anos, ela viu de perto a guerra civil entre o exército e uma guerrilha formada por um grupo étnico da região que dizimou milhares de vidas. O conflito, que parecia ter acabado em 1998 com a conquista da capital pelos rebeldes e com a nova nomenclatura da agora República Democrática do Congo, revelou, na verdade, um novo ditador. O sistema político instável, que persistiu ao longo de toda a sua formação, tirou as esperanças que Ana tinha de estudar, trabalhar e viver uma vida digna em sua própria terra. Então, muitas pessoas morreram e tinha muitas coisas que aconteceram lá. A gente não poderia ficar. Eu voltei em 2016 para ficar, trabalhar, tudo, mas não consegui sair de novo. Fui no Cuba para fazer aula de português. Depois de lá, como lá a gente não pôde ficar, coisa da política do Cuba também tem bloqueio mais de 60 anos já. Então a política do Cuba é um pouco problemática, então a gente não pode ficar lá. Eu escolhi o Brasil. O Brasil nunca foi um sonho, mas hoje, aos 27 anos, é a possibilidade encontrada por Ana para dar seguimento aos seus estudos e conquistar o título de mestre. Atualmente, ela mora com uma prima e sua irmã mais nova e está no último ano do mestrado. A professora Tatiana, responsável do projeto e processo de me contactou que tinha um vaga para o estrangeiro, então, e eu achei que é um milagre. Eu entrei no processo do fazer a banca, eu passei na banca, eu apresentei o projeto e passou na banca, depois começou. Então, quando começou no ano passado, não consegui falar como agora. Então, agora estou conseguindo, estou tentando, né? E pouco a pouco, então, as pessoas lá me ajudam muito e a prática do falar também ajudou muito, que a gente tinha o vocabulário expandido, então mais ou menos isso, né? Passou no processo de revalidação já. Eu fiz o processo no agosto passado, eu consegui passar. O acolhimento recebido aqui conforta, e o medo de voltar ao Congo é constante. No entanto, ela ainda não desistiu de seu país. Seu desejo é retornar e reencontrar seus pais e sua filha, que não vê há 3 anos. Então, ter medo, a gente tem medo, mas eu conheço uma pessoa que se acostumava a dizer que fazer o que você deve fazer, depois vem o que você quer fazer. Eu devo estar com minha filha. Então, como já perdi 3 anos, quando eu saí de lá ela estava 3. Então não posso ficar 5 anos longe dela, impossível. O Congo é um dos países com mais riquezas naturais em todo o globo, ao mesmo tempo em que apresenta um dos piores valores do Produto Interno Bruto, o PIB, e um dos menores índices de desenvolvimento humano.
Fatores como esses são o que fizeram pessoas como Ana partirem para territórios que concentram mais oportunidades. E também é o que motiva elas a voltarem para transformar a realidade da sua nação. Acta Diurna. Histórias que informam. Olá, seja bem-vindo ao Acta Diurna, o podcast de histórias reais que informam. Eu sou o Guilherme Coutinho. E eu sou a Thalita Souza. Nós somos estudantes de jornalismo preocupados com a informação e atentos às mudanças sociais pelas quais o mundo passa. Juntamente com mais 3 colegas, criamos o Acta Diurna. Nele, produzimos conteúdo de impacto social global sobre causas sociais que afetam nosso dia a dia como cidadãos. Aqui, vamos atrás de histórias reais que abrem margem para discussão sobre questões sociais muito importantes. Escolhemos, apuramos informação e repassamos tudo para você, em episódios de 20 minutos. Você está ouvindo agora o 2º episódio da nossa série sobre refugiados, que traz como ponto central de discussão a educação de povos de outros lugares que vêm ao Brasil tentar uma possibilidade de se formar. Além deste, mais 2 episódios dessa nossa primeira série tratarão de temas relacionados aos refugiados. Além de histórias impactantes, vamos trazer especialistas e profissionais envolvidos no processo do refúgio para entender e poder discutir essa questão. Você também é nosso convidado para interagir conosco. Por isso, não deixe de seguir o Acta Diurna no Facebook e procurar por @podactadiurna no Instagram e Twitter. Vem conversar com a gente. Outra possibilidade é a assinatura do Acta Diurna Plus. Com ele, você faz parte dos nossos grupos exclusivos para assinantes no Facebook e no Telegram. No Acta Diurna Plus, você recebe o episódio da semana antes de todo mundo e também um mini podcast semanal exclusivo de 10 minutos com conteúdos extras e uma conversa mais descontraída entre nós. E ainda pode interagir diretamente com todos os apresentadores e produtores do Acta Diurna, participando dos nossos fóruns exclusivos de discussão. E tudo isso só por R$ 9,90 por mês. Dá para acreditar? Nós queremos mesmo é dar voz e fazer ouvir as nossas histórias. Nos ajude a fazer isso. Esse é o episódio número 2 do Acta Diurna. Segundo o dicionário Michaelis, a educação é um processo que promove o desenvolvimento físico, intelectual e moral do ser humano, por meio da aplicação de métodos próprios, com o intuito de assegurar a integração social e a formação da cidadania. A educação e o ingresso dos refugiados nos espaços de aprendizagem é uma das principais formas de inclusão social, que podem facilitar a adaptação em um novo país. Infelizmente, a infraestrutura existente no Brasil não é adequada para receber pessoas em processo de imigração ou de refúgio, criando barreiras para a inserção dessas populações em espaços como escolas, universidades ou outras instituições de ensino. De acordo com um levantamento do IBGE, divulgado em setembro de 2019, apenas 5% dos municípios com presença de imigrantes ou refugiados no Brasil oferecem serviços adequados de apoio educacional. Ou seja, na prática, as cidades brasileiras não dispõem de ferramentas de integração social para essa população, como atendimento em outras línguas, centros de apoios, abrigos para acolhimento, entre outros recursos. Independentemente dessas dificuldades, todo estrangeiro que ingressa no país com o objetivo de residir aqui, seja de forma temporária ou permanente, tem o direito às políticas educacionais do Estado, como conta a assessora da Secretaria de Educação do Paraná, Joyce Barbaresca. Se o estudante ele vir a chegar sem a documentação, a gente faz uma indicação de uma série adequada, uma série de 1 ano adequado para aquela idade que ele tem, né? Então, um exemplo, se ele tiver aí 11, 12 anos, a gente pode indicar que ele vá para o 6º ano do ensino fundamental, que seria o período ali adequado, de acordo com uma relação idade-série. Se ele já vem com a documentação, pode ser feita a análise dessa documentação e também fazer
né, um encaminhamento para a série mais adequada, de acordo com aquela documentação que ele traz do país. São para alunos, né, crianças e adolescentes, esse é o procedimento mais comum na rede estadual. A Joyce comentou que o procedimento é realizado durante todo o ano para amparar os refugiados ou migrantes, oferecendo uma oportunidade de continuar os estudos regulares no Brasil. Então, ele não vai passar por fila. Normalmente, a gente faz um estudo georreferencial de qual a melhor localidade para ele estar estudando, né, qual a escola mais próxima de sua casa. E, se necessário, vai ser feita uma matrícula que a gente chama matrícula tardia, mas ele vai estar ingressando no sistema de ensino da rede estadual. Não existe um professor dedicado unicamente para fazer o processo de tradução, né? O que a gente oferta é um módulo, seria uma aula extra, e daí o diretor da escola ele deve solicitar isso se ele achar importante, e se forma uma turma para um curso que a gente chama de português para falantes de outras línguas. Mas quem já está formado encontra uma outra dificuldade: a busca pelo reconhecimento de conclusão do ensino fundamental e médio. Funciona assim: caso essas pessoas não consigam revalidar os documentos que provem que já realizaram essas etapas em seus países de origem, pode emprestar o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o ENSEJA. A prova é anual e garante ao candidato, depois de aprovado, as certificações correspondentes. Falando em revalidação, você sabia que mais de 30% dos refugiados no Brasil têm ensino superior? O número exato, de acordo com o relatório divulgado em maio deste ano pela Acnur, a Agência da ONU para Refugiados, é de 34%. Além disso, cerca de 3% possuem pós-graduação. O problema, entretanto, é como comprovar essa documentação, já que a revalidação de diplomas do ensino superior tendem a ser mais complicadas, além de ter um alto custo. Em março do ano passado, foi sancionada uma lei no estado de São Paulo para isentar os refugiados de pagarem por esse serviço nas universidades públicas do estado. No Rio de Janeiro, também existem dispositivos legais que tornam o processo gratuito. Nesses casos, segundo determina o Ministério da Educação, o prazo para deferimento ou não do processo é de 180 dias. Porém, em outras localidades em que é necessário pagar para a submissão do processo, o investimento financeiro pode chegar a mais de R$10 mil e demorar mais de um ano para ser julgado. Reconhecendo essas dificuldades, a Acnur, em parceria com a Associação Compassiva, trabalham para auxiliar os refugiados nesse processo. A colaboração, que existe desde 2016, tinha conseguido revalidar 34 diplomas até agosto de 2019. Na época, 147 pedidos ainda estavam em tramitação. Acontece que toda essa jornada de reintegração social pela educação tem início com uma questão mais básica: o aprendizado do português. Para adultos que já completaram o processo escolar em seus países de origem, a saída é buscar instituições locais que auxiliem nesse processo. Instituições de ensino como universidades federais e escolas municipais, ou mesmo organizações da sociedade civil, oferecem cursos de português gratuitamente, auxiliando nessa transição. Aqui no Paraná, por exemplo, esse serviço é oferecido em programas de idiomas de universidades, como é o caso da PUC, que oferece o curso português para estrangeiros. O refugiado e o imigrante, que está sem condições de pagamento, está chegando muitas vezes com uma necessidade de acolhimento muito maior, né? Não só no campo financeiro, mas também informações sobre como conseguir meu emprego, abrir conta em banco, né? Então, esse pessoal que a gente atende aí sem nenhum tipo de custo. Então, para vocês terem uma ideia, a gente no ano passado tinha 35 alunos, esse ano já está com mais de 80. Esse é o Rodrigo Reis, coordenador do PUC Idiomas, o centro de ensino no qual o curso é ofertado. A dificuldade nesse processo de aprender a língua se torna ainda maior quando levamos em conta a situação financeira dos refugiados que chegam aqui. É como o Rodrigo explica para nós. Mas todos eles sofrem ainda com a questão financeira. Então, qualquer um deles que estariam chegando aí, salvo algumas exceções, algumas exceções eu estou exagerando, eu diria que é algo em torno assim, de
de 60% deles têm uma carência, uma dificuldade financeira muito grande. Então ainda não conseguiram emprego, estão morando de favor na casa de alguém, estão fazendo estão trabalhando um subemprego, ganhando alguma coisa muito pequena, né? Então é difícil até para eles virem para a aula por conta da passagem, é difícil para eles a comida, né? Então tem todo esse cuidado. Então é muito esse acolhimento, além, lógico, do português, né? Que a maior trava que tem para um imigrante quando chega num país, num outro país, de outra língua, é justamente a língua. Então é onde ele fica totalmente dependente dos outros, né? Como achar um emprego, como abrir uma conta num banco, como andar pela cidade, buscar novas alternativas se você não sabe o idioma. Então a primeira trava que tem que tirar é o idioma, né? É aí que entra o dilema. É melhor deixar de estudar para procurar por emprego, mesmo sem o conhecimento da língua? Ou vale a pena passar por todas essas privações na busca de uma possível estabilidade financeira? Para a Ana, nossa personagem, lá do início do episódio, a segunda opção faz mais sentido. Os 2 anos dedicados ao mestrado no Brasil ensinaram para ela muito mais do que ela poderia imaginar quando tomou essa decisão. Aqui no Brasil, muitas pessoas falam do racismo. Eu falo preconceito mesmo. Preconceito mesmo. Então, preconceito é uma coisa que acontece muito, né? Mas eu sempre falo que ninguém nasce estrangeiro e ninguém nasce refugiado, ninguém nasce migrante. Então, se hoje eu conseguir fazer uma filha aqui, minha filha não vai ser migrante como eu. Então, esse conceito lá do preconceito é uma coisa que a gente tem que lutar agora por isso. É uma questão da educação. O amor se aprende. Então, como preconceito se aprende. É ódio, né? É ódio, você não quer falar do outro, você não quer entender falar de outras pessoas estrangeiras. Então, é uma questão, é uma coisa que se aprende. Se você já tem uma ambiente que você está não sei, na exposição dessa para mudar isso, a gente tem que se colocar num ambiente do amor. É um ambiente que aprende como acolher outras pessoas, como acolher o estrangeiro, porque você também pode ser estrangeiro em algum lugar. Deu para ver que a educação, apesar de considerada um direito, não é tão acessível quanto a gente pensa, né? Ainda mais para os refugiados, que sofrem com as dificuldades na língua, falta de estabilidade financeira, além do preconceito. Como podemos ver, a questão da educação ainda gera efeitos em outra necessidade de povos estrangeiros que chegam aqui, a de conseguir um trabalho. E esse será o tema do próximo episódio do Acta Diurna. Vamos abordar como é o processo, quais são as dificuldades e os objetivos de refugiados na busca por um trabalho. A gente conta com você para participar dessa discussão. Nos siga no Facebook, Twitter e Instagram, @podactadiurna. Te esperamos na próxima semana. Até lá! Até mais! Esse podcast foi pautado e produzido por Heloísa Brunkel. Roteiro e apresentação de Thalita Souza e Guilherme Coutinho. Edição de Marçal Decache e divulgação de Vinícius Freitas. O Acta Diurna volta na próxima terça-feira, às 18 horas, no Spotify, Deezer, Google Podcasts, iTunes, SoundCloud e YouTube.